Olá pessoal, hoje vamos conversar com a Laís Hamid, aprovada no concurso da Polícia Civil de São Paulo para o cargo de delegado e olha o detalhe, com a maior nota do concurso. Oi Laís, parabéns por Oi, essa Renata. conquista. Obrigada. Vamos contar aí um pouquinho desse seu processo de estudos para essa aprovação aí tão satisfatória, né, de Exatamente. conseguir ainda Inesperada e festejada. com a maior nota. Como é que fala um pouquinho então sobre você, Laís, de onde você é, sua formação, direito, né? Em delegado não tem como, mas fala um pouquinho aí da sua vida, o que você fazia antes desse concurso, se você estuda já há muito tempo. Então, Renata, eu sou concurseira velha já, desde 2008. Meu primeiro concurso eu fiz no ano de 2008, na época eu estava em 2007, eu entrei na faculdade de administração de empresas, nada a ver com direito. E aí eu precisava de um emprego, um estágio, enfim, e abri um concurso na minha cidade para agente administrativo, da Prefeitura de Itapecerica da Serra. Aí estava fazendo a faculdade, com as matérias ainda da escola fresquinhas na cabeça, comprei uma apostilazinha, na época não tinha cursos online, né, esse mercado amplo que tem hoje. Eram aquelas apostilas que vendia na frente da banca de jornal, na frente dos bancos. Comprei uma apostila daquela, estudei bastante, não caiu quase nada do que estava lá, mas me ajudou um pouco. E aí eu consegui ser aprovada nesse primeiro concurso, que foi no ano de 2008. Aí estava fresquinha lá com os concursos, animada. Nessa mesma época eu prestei para o metrô de São Paulo, prestei para os Correios e prestei para o IBGE, para recenseador. Passei em todos eles. Acabou que o metrô me chamou primeiro, me chamou no ano de 2008 ainda. Aí eu vim trabalhar no metrô aqui em São Paulo. Um tempinho depois, a prefeitura da minha cidade também me chamou, aí eu deixei o metrô, fui trabalhar lá, em 2010. Aí eu já tinha começado a fazer a faculdade de Direito, eu comecei em 2009. Aí estava fazendo Direito já animada, em 2010 assumi na prefeitura, e nessa mesma época eu tive um convite para estagiar com um professor, que era meu professor na faculdade de Direito. Era estudiosa, já me dedicava bastante, aí ele me chamou para estagiar com ele era promotor no Ministério Público Militar aqui em São Paulo, da 4ª Auditoria. Aí larguei esse cargo concursada, né? Muita gente até falou, você vai largar um cargo, né, concursada para virar estagiária, não tem segurança nenhuma, mas era o que eu queria, porque como agente administrativa eu não exercia nenhuma função ligada ao direito, era rotinas administrativas na prefeitura, e no estágio eu ia exercitar aquilo que eu estava estudando já há um ano, né? Falei, não, vou abraçar e vou ir porque é o que eu quero fazer da vida. Aí vim, estagiei no Tribunal de Justiça Militar e aí eu me descobri que eu queria uma carreira jurídica mesmo. O delegado de polícia, o promotor de justiça são as que eu mais gosto. Magistratura eu também olhava, mas não gostava tanto. Eu gosto da parte mais ativa, né, da coisa. E o juiz ele é muito inerte, então nunca me atraiu muito a carreira da magistratura. E aí comecei a estagiar, fui aprendendo a fazer as peças do Ministério Público, pegava os inquéritos policiais militares, que são assim, um pouquinho parecido, né, com os civis que eu vou fazer daqui uns dias, mas a diferença é que a matéria é estritamente militar. E fui gostando, fui me apaixonando, falei, é isso que eu quero. Aí fui estudando, no ano de 2012 abri o concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para escrevente técnico judiciário, de 2012 para 2013. Eu fiz, aí estudei bastante para esse, né, fazia estágio 4 horas por dia, estudava na faculdade mais 5 horas e o tempo livre ficava estudando. Estudei para esse, passei, aí entrei no TJ em 2013. Ia me formar em 2014, feliz da vida, né? Para eu já poder prestar meus concursos de delegado, de promotor de justiça. Mas eu tive um problema pessoal na minha família e aí eu tive que trancar a faculdade, eu ia entrar no último semestre. No 9º semestre eu tive que trancar a faculdade, aí tranquei, continuei trabalhando no tribunal, aí me reorganizei, né? Passou assim, aquela tempestade passou. 2015 eu voltei para a faculdade, terminei em 2016. Estava no tribunal ainda como escrevente, e aí como eu tinha já o grau de bacharel em Direito, eu assumi um cargo em confiança, o que eu ocupo até hoje, que é o cargo de assistente judiciário. Inclusive para quem vai prestar concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo é uma boa opção, né? Porque você entra num cargo de ensino médio, ganhando aquele salário de ensino médio, mas se você tiver formação em Direito, você pode ocupar esses cargos de assistência e o seu salário sobe um pouquinho mais, seu regime de trabalho é um pouco diferente. Pois bem, assumi em 2017 esse cargo, aí comecei a estudar firme, né? Tinha terminado a faculdade, falei, agora vou me dedicar para as carreiras jurídicas. Aí comecei a estudar, só que eu estudava todas as matérias que caíam em todas essas carreiras. Tributário, difusos e coletivos,
um edital amplo, para quando saísse o meu edital, eu falasse, agora eu vou especificar porque é isso que eu quero. Aí no ano de 2017 saiu a notícia que ia abrir esse concurso para delegado de polícia no estado de São Paulo. Eu já fiquei animada, falei, opa, se abrir mesmo, né, se confirmar, vou fazer. E em 2018, creio que foi em abril, mês 4 de 2018, publicaram o edital. Aí eu fiquei feliz da vida, né? E falei, agora sim, vou cair de cabeça nesse concurso. Eu já tinha esse amadurecimento jurídico, né? Porque eu estudei 2017 inteiro e o começo de 2018. Então, era 1 ano e 4 meses já estudando bastante, de forma bem focada. Já tinha as matérias, assim, bem amadurecidas. E o edital da Polícia Civil, ele é um pouco menor do que o do Ministério Público. Na primeira fase, são só 9 matérias. Aí eu direcionei, comecei a estudar só essas 9 matérias. Fiz a primeira fase ainda em 2018, passei, consegui ficar acima do corte, fiquei muito feliz, intensifiquei os estudos. A segunda fase, a discursiva, também foi em 2018, consegui passar. E a última fase foi agora em junho, o exame oral, saiu o resultado no comecinho de agosto e deu tudo certo, passei. Aprovadíssima. Qual foi a sensação, então, ao ver que tinha dado certo, que o seu sonho, né, de passar num concurso de carreira jurídica havia sido alcançado? Olha, foi um misto, assim, eu costumo dizer que o dia do exame oral é um dia de muito nervosismo, mas foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque é uma coisa que eu já queria há anos. Por mais que eu ocupe um cargo hoje que é privativo de bacharel em Direito, é um cargo em confiança. O meu cargo mesmo é um cargo de nível médio. E eu queria um cargo de uma carreira jurídica. Então, foi assim, muita emoção, fica aquela insegurança, né? Você faz a primeira fase, não sei se vai dar. Aí a gente tem um site que é o De Olho na Nota, sempre que a gente acaba, né, os concurseiros acabam uma prova, a gente joga lá o nosso gabarito. No De Olho na Nota estava passando para a segunda fase, mas fiquei nervosa. Saiu o resultado oficial, fiquei feliz, intensifiquei para a segunda fase. Sempre bate aquela insegurança, será que eu passei, será que deu? Aí na segunda fase discursiva não tem mais de olho na nota. Então você fica com aquela apreensão, né? Será que deu, que não deu? Aí deu certo, fiquei feliz da vida e no oral também, depois assim fechou com chave de ouro. Você decidiu estudar para carreira jurídica em 2017, aí o que você fez? Como é que estava a sua vida, o seu tempo disponível para estudo? Então, eu sempre trabalhei, né? Sempre estudei para concurso trabalhando. Trabalho no Tribunal de Justiça, 8 horas por dia, e aí tem o tempinho do deslocamento. Então, como eu fazia? Eu separava um horário de manhã, eu acordava ali por volta das 6 horas da manhã, aí eu estudava umas 3 horas, até umas 9 horas da manhã, porque eu sempre fiz o horário das 11 da manhã às 19 horas no Tribunal de Justiça. Então, eu acordava às 6, fazia minhas coisinhas e começava a estudar. Aí até às 9, 9h30 da manhã, eu estudava umas 3 horas seguidas, e aí ia para o trabalho, trabalhava o dia todo, e quando eu chegava à noite, por volta das 8 horas, eu estudava mais umas 2 horinhas, até às 10 da noite. Então eu fazia de uma forma que com o bloco da manhã e o bloco da noite desse pelo menos umas 3 horas e meia líquidas, né? Porque a gente, concurseiro, tem muita ilusão de relógio, né? Às vezes você começa a estudar às 8 da manhã e para meio-dia você fala, estudei 4 horas, maravilha. Mas você está enganado, porque se você for contar todos os intervalinhos, levantar para ir no banheiro tomar uma água, foram vários minutinhos. Então eu fazia esse bloco de umas 3 horas corridas de manhã, mais umas 2 horas corridas à noite, para dar pelo menos 3 horas e meia, 4 horas líquidas. E você fazia ciclo de matérias, variava matérias? Sim. Ou era uma por dia? Eu sempre estudei por ciclo semanal, então na primeira fase eu tinha as 9 matérias, eu colocava 2 matérias por dia. Terminava o ciclo no primeiro horário da sexta-feira, né? Porque é 2 segunda, 2 terça, 2 quarta, 2 quinta e uma na sexta. Aí eu já recomeçava o ciclo novamente na sexta, da onde eu tinha parado. Aí sexta e sábado, eu sempre estudei 6 dias, de segunda a sábado, nesse ciclinho de 2 matérias. Fazia minhas revisões periódicas e aí depois que eu terminava, o meu resumo era por grifos, né? Eu nunca fiz resumo fora do material porque perdia muito tempo. Eu tentei começar a fazer, mas vi que ia perder muito tempo e parei. Então, eu sempre grifei as partes importantes do meu material e aí quando eu terminava o ciclo, aquela matéria inteira, eu voltava só revisando pelos grifos, aí ficava estudando só pelos grifos, resolvendo as questões. Então, você pegava uma disciplina e ia até o final para depois começar a revisão? Ou você fazia algum tipo de revisão de 24 horas, 7 dias? Fazia de 7 dias. Hoje, se eu fosse estudar hoje, eu implementaria de 24 horas também, mas na época meu horário não era tão longo. Então, o que eu fazia?
Eu estudava de segunda a sábado, 2 matérias por dia, resolvendo as questões, fazendo meu ciclo semanal, e eu fazia de 7 dias. Todo final de semana eu revisava toda aquela matéria que eu tinha visto na semana e ao final de um mês eu tirava um dia também para revisar tudo que eu tinha feito naquele mês. Então fazia 7h30, faltou só de 24 horas, né? Recomendo para o pessoal. Fazia de 24 horas, que na verdade é mais importante, que você mais pega ali a curva, né, do esquecimento. E aí depois terminava a matéria, voltava estudando tudo só pelos grifos e continuava nas revisões. Fiz tanta revisão que teve matéria que eu cheguei a passar, sei lá, 7, 8 vezes pelo material, por meio dos grifos, né, que ficou bem resumido. E você fazia algumas anotações ali ainda? Chegou a usar algum tipo de mapa mental? Pregava post-it no seu quarto? Não, o post-it eu não chegava a pregar, eu fazia muitas anotações no meu material. Como eu usava um material físico, meus PDFs também, na época eu quis imprimir, eu tinha um pouco de resistência. Eu acho que hoje também, como a gente amadurece, né? Eu acho que hoje eu também estudaria pelo computador, tem os aplicativos que dá para grifar, para anotar. Mas na época eu tinha uma multifuncional que ela imprimia muito. Gastava muito pouca tinta, então eu imprimia todos os meus materiais. Não fazia mapas, mas sempre anotava no PDF, quando me vinha alguma lembrança sobre a matéria, um sinônimo, um outro princípio com outro nome, alguma coisa que o professor tivesse falado, eu anotava ali ao ladinho do PDF do livro, para quando eu batesse o olho eu tivesse aquela lembrança. Mas mapas não fazia, não. Certo. E dos materiais que você citou aí, PDF, o que funcionava melhor para você? Chegou a ver videoaula em algum momento? Cheguei a ver videoaula mais nas matérias que eu nunca tinha tido contato na vida, por exemplo, medicina legal. Não fiz medicina legal como optativa na faculdade, então eu nunca tinha visto medicina legal. Aí eu estudei, eu assisti as videoaulas, estudei com material, anotando aquilo que o professor falava que eu achava mais importante que não estivesse no material, eu anotava. E aí nas próximas vezes eu voltava estudando só o PDF. E é isso que eu recomendo para quem está assistindo, pegar a videoaula ou só para uma matéria que você nunca viu na vida, não faz a menor ideia, ou então só nos pontinhos de dúvida, ver aquele pontinho que o professor explicou e volta para o material. Porque para quem já teve, por exemplo, nas matérias jurídicas, constitucional, administrativo, eu só ia perder tempo vendo as videoaulas porque eram matérias que eu já conhecia. Então o PDF era mais que suficiente. E você acelerava a videoaula nesse Não. pouco tempo que assistia? Não acelerava. Se fosse hoje também faria isso aí. Dava uma aceleradinha. Inclusive teve uma colega que passou assistindo só as aulas aceleradas, assim, velocidade máxima. Acho que funciona bem. Hoje eu faria assim. Hoje a cabeça mais madura, né? Certo. E as questões, você incluía como aí no seu estudo? Esperou avançar um pouquinho na matéria para começar a ter mais questões ou desde o começo já botava bastante? Não, desde o começo. Sempre resolvia as questões no dia, inclusive com os PDFs do Estratégia era mais fácil ainda, porque o professor já separa por matéria as questões e põe ao fim do PDF. Então todo dia que eu terminava uma matéria eu fazia pelo menos umas 20 questões daquela matéria. Era para poder praticar, assimilar melhor, né, o conteúdo estudado. Acaba sendo uma revisão, um teste, se você compreendeu, né? Se você está indo pelo caminho certo, como o examinador aborda o assunto, também é importante que a gente fazendo questões fica familiarizado, né? Sim. Com essa Aí nesse cobrança. início você ainda não sabia exatamente qual seria banca e tal, então você resolvia questões de várias bancas. Resolvia e ia questões de conhecendo o várias perfil de bancas. cada uma. Exatamente, até para pegar as várias abordagens, os vários pontos de abordagem da matéria, né? Então a mesma matéria às vezes é explorada de um jeito diferente por uma banca. Então para desenvolver essa abordagem diferenciada eu fazia assim, eu resolvia de várias. E para a prova discursiva, você estudou já nesse início de construção de base de conhecimento que a gente diz aqui, quando é um período mais longo, né, para realmente aprofundar nas matérias, o que é cobrado na carreira jurídica, você já se preparava para a prova discursiva, já tirava um dia para escrever mais, ou você deixou esse preparo para mais adiante quando saísse um edital? Eu deixei esse preparo bem para ali para cima da hora. Até a primeira fase, até a prova objetiva, eu só fazia questões objetivas de múltipla escolha, 5 alternativas que são o padrão da VUNESP, que tinha feito o último concurso em São Paulo, provavelmente seria a VUNESP, então eu só estudava assim, com as questões objetivas. Quando eu fiz a primeira fase, que eu joguei lá minha nota no de olho na vaga e vi que daria para passar, a perspectiva era boa, aí eu comecei a fazer as questões dissertativas. Porque na realidade a matéria que cai em todas as fases é a mesma matéria, né, que a gente estuda para a primeira fase, para a segunda e para a terceira.
Então, o que eu fiz foi incluir, aí eu tirei as questões, já não resolvia, não tinha mais por que resolver questões objetivas, e eu incluí 8 questões discursivas e 2 redações de 30 linhas por semana no meu estudo. Então, eu continuava fazendo o mesmo estudo, até aí, então, meu material já estava todo grifado, resumido, continuava fazendo o estudo de todas as matérias. Importante, que ajudou bastante, na primeira fase são 9 matérias, na segunda fase cai para 6. Direito Civil, Medicina Legal e Informática sai. Só ficam as matérias jurídicas mesmo, menos direito civil. Então eu continuei estudando essas 6 matérias, pelos meus grifos, pelos meus resumos, e aí eu incluí a resolução de questões escritas e fiquei treinando. Toda semana eu fazia 8 questões escritas e 2 dissertações de 30 linhas, 8 questões de 15 linhas, 2 dissertações, treinei muito, fiquei com a mão doendo até o dia da prova. Teve um intervalo grande entre uma prova e outra, então deu para praticar bastante. Quanto tempo foi esse? A primeira fase foi em julho e a segunda fase foi no final de setembro. Teve uns 3 meses quase. 3 meses, deu para treinar bastante. Deu para treinar toda semana, escrevia muito e aí deu certo. E aí no dia da prova você teve alguma surpresa ou você foi por aquilo que estava esperando mais ou menos? Então foi por aquilo que estava esperando mais ou menos. Eu tive surpresas boas, né? Que as matérias que caíram, eu tinha visto nos meus materiais, então praticamente todas as questões eu já tinha estudado. A questão de direitos humanos estava no PDF muito, muito bem destacada. A questão de administrativo também nos meus PDFs lá com o meu grifo em cima. Então a surpresa foi boa. Você fica na hora muito nervoso com medo de não conseguir desenvolver, né? De escrever aquilo que o examinador quer ler depois. Dá essa insegurança, até porque o examinador é experiente, né? Muito mais estudado que a gente, muito mais maduro. Então eu fiquei bem insegura, mas desenvolvi, enchi todas as linhas, coloquei ali tudo que eu tinha para falar e deu certo. Aí avancei para a fase oral. E para a fase oral, o que você fez para se preparar? Então, aí da fase oral o intervalo foi bem maior. A gente teve 8 meses de intervalo entre a dissertativa e a minha oral, que foi no dia 26 de junho. Aí o que eu fiz foi a mesma coisa, continuei estudando todas as matérias e incluí os treinos de perguntas e respostas orais. Aí na semana eu estudava com a minha família, meu marido ou minha irmã me arguíam, assim, um dia não, eu pegava meia horinha e falava, tá aqui as questões do concurso anterior, me faça a pergunta e aí eu vou respondendo, você vê como tá a minha postura, né, como tá o meu posicionamento. Isso era durante a semana, e aí eu montei um grupo com mais 2 amigos, o Thiago e a Bruna, e a gente treinava todo sábado. Então, uma vez por semana a gente se reunia, aí um sabatinava o outro por cerca de 1 hora, e depois dava o feedback, você tem que melhorar aqui não tá legal. E a gente foi treinando assim, meses a fio, até chegar o dia da prova. Pois foi bastante tempo, né? Como manter a motivação e o ritmo de estudos aí? Então, a gente ficou naquela insegurança, né? Sai esse mês, sai mês que vem, e não saía. Só que eu sempre procurei olhar pelo ponto positivo, melhor porque eu tenho mais tempo para estudar. Então é uma coisa que não ficou me castigando tanto. E aí quando o examinador achar por bem fixar a data, eu vou estar mais preparada ainda. Então eu olhei pelo lado positivo. Isso com certeza te favoreceu, né? Favoreceu, ao invés de perder tempo ali questionando, não, vou aproveitar isso. Porque tem gente que desanima nesse meio tempo e aí enfraquece a preparação e chega no dia da prova, às vezes esbarra, não passa, porque deu uma vacilada aí nesse período, né? Não, usei a meu favor. E você, nesse tempo todo do concurso, manteve o mesmo período de estudos, pela manhã e à noite? Mesmo período de estudos. Até porque trabalhando, né, não deu para tirar férias, assim, no meio, durante esses períodos. Eu tirei férias só em junho, na precedência da minha prova oral. Já tinham marcado, os exames orais estavam rolando, aí eu consegui tirar férias, falei com o meu chefe, tirei férias. Mas por todo esse período eu estudei trabalhando nesse sisteminha. 3 horinhas de manhã, mais 2 à noite. E no sábado eu ia mais ou menos das 8 da manhã às 2 da tarde. Dava mais umas 4, 5 horinhas também. Aí você tinha o domingo de folga. Domingo de folga. Eu sempre descansei no domingo porque tentei por alguns períodos emendar os 7 dias de estudo, mas eu ficava muito cansada. Chegava na segunda-feira estressada, o estudo não rendia mais, eu ficava assim agoniada. Então eu falei, não, eu tenho que ter um dia de descanso para eu poder fazer alguma coisa ou se quiser não fazer nada, né? Então meu domingo era sagrado, ou eu assistia, ou eu ia fazer outra coisa, ou simplesmente não fazia nada. Porque o estudo para concursos assim, prolongado no tempo, cansa muito, né? Então a gente precisa ter uma pausa
porque senão pira. E vida social, você abriu mão completamente ou conseguia ainda fazer algumas visitas, aniversários? Eu nunca fui assim muito baladeira, né? Eu ia assim em festas mais de amigos, um barzinho de vez em quando, eu dei uma boa diminuída. Ia num aniversário assim de vez em quando, até porque a rotina ela te cansa muito, né? Então às vezes alguém, na sexta-feira vamos jantar fora, tal. Você não tá disposto, por mais que você já tenha terminado a meta de estudo e pudesse ir, sei lá, não dá força, não dá coragem, então eu diminui bastante, mas saía de vez em quando, ia ao cinema, ia jantar fora, até para poder dar uma quebradinha, mas balada jamais, esquece. Jamais, né? Não, perder noite de sono sem chance. E a sua família compreendeu bem essa sua abdicação de fazer outras coisas para estudar? Sim, sempre compreenderam bem, sempre me apoiaram muito. Meu marido, na época, era meu namorado, quando eu estava nessa preparação, e sempre me ajudaram muito, me deram muito apoio, me deram muito suporte, entendiam, né, que eu estava abdicando para poder conquistar uma coisa melhor, então sempre me deram força. Você vai passar, vai dar certo, tá se esforçando. Isso é importante também. Agora, em véspera de prova, você ficava um pouco nervosa, intensificava os estudos, relendo ali, ou dava uma segurada? Não, já estudei, vou relaxar. Não, estudava, ficava muito ansiosa, e aí eu tinha a impressão que se eu não ficasse, não, vou tirar um dia off, eu não renderia no dia seguinte, então sempre estudei pelos meus resuminhos, pelos grifos, ou então alguns PDFs têm o resumo no final, igual o PDF de Direitos Humanos, ele tem os 12 capítulos e o 13º é um resumo. Li aquele resumão, sempre estudei. Na véspera de todas as provas eu estudei. Só no dia da prova que não. Aí eu acordava tarde, tomava café tranquila. E o nervosismo não tem jeito, né? Parece que faz parte. Mas quando a gente está condicionado, como aconteceu no dia da prova oral, quando você já está acostumado a estar treinando, fazer questões em casa, fazer simulados, o nervosismo ele até te ajuda um pouco no dia da prova, que ele te deixa mais alerta, mais esperto para você conseguir raciocinar, responder bem as questões, e faz parte, não tem jeito. Nervosismo. O concurseiro tem que conviver com isso, né? Ansiedade, nervosismo, a insegurança de não saber quando vai passar, se vai dar certo, se está fazendo certo, é normal, né? Essa insegurança é grande. A gente sempre que chega no dia da prova, a gente acha que não sabe nada. Você chega lá com aquela sensação de um vazio intelectual, de um vazio de preparo mesmo, né? Você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nada. Todas essas pessoas com certeza estão mais preparados que eu. Só que aí depois, quando você vê o resultado, quando dá certo, aí esse fantasma vai embora. Mas a insegurança é o medo, né? A gente tem medo de frustrar a gente, as outras pessoas, está se preparando há tanto tempo, bate esse medo mesmo de não dar certo. É normal, é humano e dá certo, uma hora dá. Eu também tive reprovações, teve concursos em que eu não passei. As pessoas às vezes não contam, né, as derrotas. É raro os casos que são só vitórias, só aprovações. Geralmente a gente dá umas esbarradas e vai afinando a técnica até que a coisa dá certo. Elas são importantes para ensinar, né? Exatamente, para te mostrar, olha, não vai por aqui, você está precisando reforçar mais aqui. São as setinhas que vão te guiando, né? Para poder melhorar o seu estudo e aí passar. Você começou a estudar em 2017 para as carreiras jurídicas, aí nesse período você chegou a fazer alguma outra prova? Não, nesse período não fiz nenhuma outra prova. Eu estava estudando para São Paulo, eu queria prestar concurso em São Paulo, né? Não queria sair e ficar longe da minha família. E nesse período não abriu, nem Ministério Público, nem delegado de polícia, abriu o delegado de polícia e acabou que agora em 2018, 2019 abriu Ministério Público, mas como eu já estava no concurso de delegado, fiquei nele, foquei nele e não abandonei até dar certo. Olha só, começou a estudar e passou de primeira, né? Passei de primeira, estava estudando bastante com seriedade, deu certo. É isso que eu sempre comento com os amigos, tal. Quem já passou, quem deu uma esbarradinha e ficou e vai tentar de novo. Se a gente fizer um estudo sério, ritmado, né? Você tem que ter constância. Estudar todo dia, aquelas horinhas que você se planejou, fazer suas revisões, resolver as questões, não tem erro. A receita do bolo, ela dá certo. É que a gente tem que cumprir as horas necessárias para poder chegar no amadurecimento da matéria, né? Mas depois que você chega a um ponto, o examinador vê que você sabe e aí ele te põe para dentro, né? Te puxa. É verdade. Em carreira jurídica, o conteúdo é mais aprofundado, além de ser muito extenso. Acho que todo concurso tem muita matéria, mas especificamente nas carreiras jurídicas, um conteúdo mais aprofundado.
E aí, você teve dificuldade em alguma matéria em específico? Como que você fez para superar? E você achou que o PDF trazia esse aprofundamento? Sim, me assustou um pouco, né? Quando abri o edital, eu já meio que esperava que seriam cobradas essas matérias que eu não estudava. Informática, que eu tinha uma leve ideia, né, de informática, medicina legal, que eu nunca tinha visto, não fazia a menor ideia do que era medicina legal, e cobrava também direitos humanos, que eu não tive na faculdade, eu tive, mas assim, muito ampassão, uma coisa muito rasa na faculdade. E o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo cobra direitos humanos de forma aprofundada mesmo. E legislação da polícia também do Estado de São Paulo, nunca tinha estudado. Então eu fiquei meio insegura, eu vi o edital, bateu essa insegurança, falei, e agora, né? Vou ter que acrescentar essas matérias. Foi aí que eu adquiri o material do Estratégia, eu já conhecia o Estratégia, tinha comprado outros materiais, as apostilas elas são super completas, são muito boas, assim, a qualidade é excelente. Como eu já conhecia, eu falei, vai ser do Estratégia. Aí adquiri o material e o primeiro PDF que eu abri foi Direitos Humanos, eu estava ansiosa para estudar Direitos Humanos. Ah, foi maravilhoso. Quando eu bati o olho, eu falei, nossa, o PDF é super completo, tem tudo que a gente precisa, realmente tinha tudo que eu precisava. Deu e até sobrou para a prova. O professor ele acabou abordando mais coisas do que caiu na prova. E inclusive eu até comentei no webinário que eu fiz no comecinho, né, assim que tinha saído o resultado do exame oral, que as questões de direitos humanos e direito administrativo da segunda fase, né, da fase dissertativa, estava assim muito explícita, sabe, no material. O material pontuou muito bem. Então, não tive dificuldade. O meu receio era esse, enfrentar essas matérias que eu nunca tinha visto como medicina legal. Fiquei insegura, será que eu vou dar conta, que eu vou aprender essa matéria? Mas aí peguei meu material, fui fazendo nos meus ciclos, 2 matérias por dia avançando, e deu tudo certo. Consegui absorver a quantia necessária para poder passar. Olha, que legal. E nesse período de estudos todo, o que foi mais difícil para você? Eu acho que conciliar essa rotina para quem trabalha, para quem tem casa para cuidar, roupa para lavar, os afazeres de casa, eu acho que foi difícil conciliar isso, se organizar, ter que levar a marmita para o trabalho, ter que separar o lanchinho do dia, já pensar na roupa de amanhã. Para a gente que é mulher, né, a rotina ela é muito mais assoberbada. Então eu tinha que me preocupar com isso. Tenho que cumprir minha meta de estudo, vou organizar meu material, preciso fazer minhas revisões, tenho que trabalhar, aí você vai pensar, eu preciso fazer o cabelo que não tá bom, vou fazer a unha. Eu acho que toda essa demanda me esgotou bastante nesse período, fiquei bastante estressada, fiquei assim bem desgastada. Então acho que a maior dificuldade foi essa, conciliar, poder dar conta de tudo, né? Ainda ter que dar atenção para o marido, a gente tem várias cobranças para a família, né? É difícil para a gente que a mulher pega mais. E foi a parte assim que eu achei mais difícil, mas com a ajuda de todo mundo e com um pouquinho de teimosia e persistência deu certo. E a sua motivação maior era o quê? Eu acho que isso, ter uma vida mais estável, financeiramente, profissionalmente falando, e mudar de vida, porque eu sou de uma família muito simples, né? Uma família muito humilde, cresci na periferia, numa comunidade, sempre estudei em escola pública, então quando era criança as coisas eram muito escassas pra gente, né? Você não podia comprar sapato novo, roupa nova, brinquedo novo, era praticamente a gente usava o que ganhava. Então a gente teve uma vida bem restrita nessa primeira etapa da minha vida. Da adolescência para frente melhorou, ficou bem melhor. Mas eu acho que a maior motivação foi essa mesmo, crescer profissionalmente, poder fazer aquilo que eu estudei, que eu quero, que eu tenho paixão por fazer, e aí com as outras melhorias que vêm em consequência, né? Estabilidade, melhoria financeira. Eu acho que o que sempre me motivava foi isso, olhar de onde eu vim, as dificuldades que eu já passei e falar, não, eu preciso estudar porque eu tenho que melhorar, eu tenho que sair daqui, eu tenho que subir. Então acho que foi isso aí que foi me empurrando. Que bacana, você estudou sempre em escola pública, sempre então? Sempre em escola pública, sempre estudei em escola pública. E sempre peguei ônibus, tive uma vida assim como a vida da média da população brasileira, sempre ganhei pouco, tive restrições que as pessoas normais têm, né? Você tem que pegar ônibus 2 horas para ir, 2 horas para voltar, tem que levar marmita, o salário no fim do mês dá na conta, né, para pagar as contas. Sempre tive todas essas dificuldades e as coisas foram melhorando. Eu costumo dizer que foi o estudo que permitiu que minha vida mudasse. Talvez se eu não tivesse encarado, estudado,
querido, né, abdicar essas horas da vida social, da balada, eu não sei onde eu estaria hoje, talvez com essa crise no mercado. Mas você enxergou essa oportunidade desde cedo, né? Que o estudo poderia mudar a sua vida. Sempre gostei de estudar, sempre fui estudiosa, sempre li muito, tive incentivo em casa, né? Por mais que nós fôssemos, assim, humildes, mas sempre tinha livro. Meus pais sempre incentivavam, não pode faltar na escola, controlavam, acompanhavam as notas. A gente já foi alfabetizado para a escola, inclusive. Quando a gente chegou no prézinho, meu pai já tinha alfabetizado a gente em casa, os 3 filhos. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. A gente já chegou na escola aos 6 anos, sabia ler, escrever o nome, ler frases simples. Então, foi uma coisa que permitiu que a gente mudasse, melhorasse nossa vida, foi o estudo mesmo. Que é a melhor ferramenta, né? Melhor ferramenta, é uma ferramenta que todo mundo pode ter. Exatamente, tá aí. E hoje, ainda mais hoje, né, que a gente tem internet, tudo mais fácil. Inclusive, a estratégia tem essa pegada social do material para os desempregados, tem a corujinha social, que a assinatura é um pouquinho mais em conta. Então, hoje em dia, quem quiser, consegue. Consegue, até mesmo as aulas ao vivo, né? Aulas ao vivo gratuitas, assim, você tem um material amplo, de qualidade, inclusive já teve alunos, eu já ouvi notícias de alunos que usaram o material dos desempregados e passaram, esses dias uma moça passou. Então hoje não tem desculpa, né? Quem quiser melhorar a condição de vida, melhorar profissionalmente, evoluir intelectualmente, a gente tem todas as ferramentas aí de graça, inclusive, para quem está sem, né? Para pelo menos dar um incentivo para começar, né? Agora, olhando para o seu processo de estudos, você enxerga algo que você faria diferente? E qual foi o principal acerto? Eu acho que é essa questão das revisões de 24 horas. Hoje eu implementaria, eu acordaria 1 horinha mais cedo, começaria a acordar às 5 para poder conseguir fazer a revisão do estudado no dia anterior. Hoje faria. E hoje acho que estudaria pelo computador, não imprimiria mais o material. Tem umas ferramentas muito boas, né, que eu descobri depois. E quanto ao resto, acho que eu repetiria o mesmo processo, porque eu estudei bastante, fui disciplinada, estudava os dias cheios certinho, todos os horários que eu tinha pré-estabelecido eu encarava, fazia, que é uma coisa que eu sempre digo, é disciplina concurso público. Não adianta você não ter constância, não ter disciplina, estudar um dia 12 horas, aí fica 3 dias sem estudar, um dia faz 100 questões, aí passa uma semana não faz mais questões. É mais importante você fazer um pouquinho por dia e aí você vai avançando gradualmente. Foi exatamente o que eu fiz, com disciplina. E o principal acerto, o que você destacaria, assim? Principal acerto... Foi essa disciplina? Foi essa disciplina, eu acho. Faça chuva ou faça sol, eu sentava ali na minha cadeirinha e estudava. Não importa o que acontecesse, se eu tivesse com algum problema, sei lá, uma TPM, uma coisa do tipo, né? Pra gente que é menina, mas eu era disciplinada. Então, acontecesse... Eu já tinha esse mantra na cabeça. Aconteça o que acontecer... Eu vou sentar na minha cadeirinha e cumprir as minhas horas de estudo. Pode desabar o céu que eu vou estar aqui estudando. Eu acho que foi o meu maior trunfo, foi esse, a disciplina. Porque não precisa ser intelectualmente diferenciado para passar em concurso público, você não precisa ter um QI enorme, ser gênio, nada disso. Você só tem que estudar aquilo que o examinador cobra. E para isso você precisa de investir tempo, e foi o que eu fiz. Eu falei, esse aqui é o veio certo da coisa. E aí serve de inspiração para muita gente que acha que carreira jurídica você tem que se dedicar inteiramente aos estudos. Você sempre conciliou com o trabalho, mas teve a constância e foi isso que te levou, né? Tenho amigos que conciliaram, que também passaram nesse e em outros concursos, que trabalhavam também 8, 9, 10 horas por dia, davam um jeitinho de estudar. E até conversando com uma amiga desse grupo de amigos, há pessoas que, inclusive, trabalhando, elas passam mais rápido do que aquelas que não trabalham. Primeiro, porque às vezes a pessoa que não trabalha, por ter aquela sensação de ter muito tempo, ela não tem imediatismo para poder estudar, é emergência no estudo. Então ela deixa para estudar quando dá, ela faz um corpo mole, vai para academia, volta, vai assistir um filme, uma série, faz maratona de séries, porque ela tem essa sensação de ter muito tempo. E às vezes o cara que está trabalhando, por se cobrar mais, por ter muito mais disciplina, ele esgota muito mais matéria do que aquele que não trabalha, porque ele tem esse imediatismo, essa emergência de ter que estudar, de ter que dar um jeito. E o segundo aspecto que favorece quem está trabalhando é a segurança financeira, porque quando você não trabalha,
A não ser que você tenha uma herança boa, né, quem te patrocine, mas há pessoas que fazem uma poupança e param de trabalhar para poder estudar. Você cria muito mais ansiedade porque você tem aquela certa obrigação de passar, né? Olha, eu tenho dinheiro que vai até dezembro de 2019, então eu preciso passar de qualquer jeito. E essa ansiedade às vezes sabota, atrapalha o psicológico. E o aluno que está trabalhando, que foi o meu caso, de vários amigos, a gente pensa, olha, eu estou estudando, eu trabalho, então as minhas contas vão ser pagas no final do mês, eu não vou ter conta pendurada, eu não vou ser despejado. Enquanto isso, dá para eu ir amadurecendo a matéria, eu vou fazer a prova, se não passar nessa, eu passo na próxima. Então, acho que o aluno que trabalha, ele tem esses dois aspectos que o favorecem. Ele não tem tanta ansiedade, porque ele tem uma fonte de renda, e também ele tem esse imediatismo, ele sabe que precisa usar aquele tempo com qualidade, e aí é isso que ele faz. Às vezes o cara que não trabalha vai deixando. E não aproveita Exatamente, tanto tempo, né? É. Agora, você já deu várias dicas aí, mas o que você ressaltaria para quem está ali do outro lado nos acompanhando, quem quer ser delegado? Eu acho que isso é estudar com disciplina, fazer as suas revisões periódicas sempre, não esperar terminar o material para poder fazer a revisão, não. Você tem que ir estudando aula a aula e revisando e fazer muitas questões. É o que eu sempre aconselho, porque são as questões que vão te mostrar se você está no caminho certo e as questões vão te mostrar como o examinador cobra aquela matéria que você está estudando, porque você está estudando para poder apresentar, dar um tributo para o seu examinador. Olha, é isso que eu sei, você vai apresentar para ele o que você sabe. E para fazer isso, você precisa saber como ele cobra esse conhecimento. Então, é a resolução de questões que vai te permitir. Então, estuda muito com disciplina, todo dia um pouquinho. Revisa as matérias, faça revisões 24 horas, 7 dias. Se não der fazer 24 horas, faz a de 7 dias, 30 dias e faça muitas questões, porque é aí que você vai ver se o caminho está certo. Essa é a chave para chegar lá. Exatamente. Tá certo, Laís, a gente agradece muito sua participação Obrigada, aqui com a Renata. gente, contando muito aí Obrigada. sobre o seu processo de estudos, esclarecendo dúvidas de quem está ali do outro lado nos acompanhando. Muito sucesso na sua carreira. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau.